Capítulo 37. Dirigi o pônei e a carroça com você alguns dias depois até o hall, e descobri que muitas das ervas que plantei no canto, coberto do jardim da cozinha, haviam florido. De joelhos e tentando evitar que você arrancasse as plantas do chão, com suas mãos ansiosas, ouvi uma voz familiar. Ora, veja quem está aqui. Senhora Thomas, sorri para ela enquanto vinha em minha direção, com sua cesta, pronta para apanhar os legumes, de que precisava para o jantar daquela noite. Soube que você estava de volta, senhorita Anne. Tilly disse que havia visto você na vila semana passada, mas eu disse que ela estava vendo coisas. Estou aqui desde o inverno, mas a neve estava muito alta na várzea e eu não andei muito bem, expliquei. Fiquei sabendo disso também e que seu marido morreu. Sinto muito, minha querida. A senhora Thomas disse, fixando o seu olhar em você. Você se virou, olhou para a senhora Thomas e acenou para ela educadamente. Oh, ele tem olhos azuis, a cozinheira comentou. Minha nossa, nunca soube que indianos tinham olhos azuis. O pai dele tinha olhos azuis. Poucos indianos têm, respondi, tentando disfarçar meu pânico repentino. Bem, eu não poderia saber, poderia? Ele parece um jovenzinho adorável e você não é mais uma estranha por estas partes. Assim que terminar aqui fora, venha para a cozinha e apresente seu menino para os outros empregados. Todos ficarão felizes por ver você, minha querida. Muita gentileza sua, senhora Thomas. Estarei lá daqui a pouco. Quando ela se virou, olhei para você com medo e percebi que seus olhos azuis traíam imediatamente o segredo que eu e seu pai guardávamos. Na cozinha, os criados se amontoaram a nosso redor. Depois de tantos meses de isolamento, me senti grata pela reação, pela real afeição e simpatia. Deram um bolo para você comer e chocolate, até que tive que recusar com medo de que você ficasse enjoado. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá, enquanto me interrogavam. Respondi as perguntas como pude, até inventando o nome Jaival Prasad para meu falecido marido imaginário. Bem, acho que você já sabe como as coisas mudaram aqui no hall, a senhora Thomas disse, erguendo as sobrancelhas. O Lord Donald se casou com uma americana no ano passado e todos tivemos que nos adaptar aos modos modernos de Lady Violet. É a pura verdade, Tilly resmungou. Devemos admitir que há algumas vantagens na nova lady da casa, a senhora Thomas disse. Ganhei um fogão novo. Ela apontou para ele com orgulho. E um monte de panelas novas. Ela disse que as antigas não eram higiênicas e eu disse que ninguém tinha morrido ainda com minha comida. Mas admito que estou feliz com meus utensílios novinhos em folha. Vocês gostam da Lady Violet? Não resisti. Ela é gentil o suficiente, acho, a senhora Thomas respondeu, quando se dá ao trabalho de nos notar. Ela não sabia nada sobre a comida inglesa e o que é servido em uma casa como esta, então precisei colocá-la na linha. Agora ela deixa por minha conta. O que vai para dentro de seu corpo não é especialmente interessante para ela. É mais o que vai por fora o que importa. Todas as criadas riram com isso. Nunca vi uma mulher tão fútil, Tilly disse. Mas eu estava conversando com a criada pessoal dela e ela disse que todas as Yankees são assim. A Lady Astibora mandou construir uma parede inteira de guarda-roupas e já estão todos transbordando. Mas ela é muito bonita, nunca vi alguém tão bela. A copeira acrescentou timidamente. Isso ela é.
a senhora Thomas concordou. Mas todas nós não seríamos se nos preocupássemos tanto com nossa aparência e tivéssemos dinheiro para jogar fora, nos embelezando com todos aqueles vestidos como ela? Ela é bondosa? Persisti, notando que não ouvi nada sobre a personalidade de Violet, apenas sobre sua beleza e riqueza. Bondosa o bastante, Tilly respondeu. Quando a ajudo com o cabelo ou a se vestir à noite, ela não fala sobre nada, além de suas roupas e joias. Não acho que alguma vez tenha me perguntado alguma coisa sobre minha vida. Diria que poderia ser pior, a senhora Thomas acrescentou. Pelo menos ela não é outra sargentona, como aquela que acabou de se mudar para a casa menor. E pelo menos a casa está sempre agitada e com pessoas jovens agora, em vez de viúvas de luto. Astbury voltou à vida desde que Lady Violet chegou e todos nós devemos ser gratas por isso. Daquele momento em diante, não fiquei carente de companhia. Você e eu éramos convidados com frequência para tomar chá em suas casas na vila ou para ir ao festival local, a feira que acontecia a cada 2 meses em Astbury Green. Tomei cuidado para garantir que nós as visitássemos, lembrando de que seria mais conveniente, já que eu tinha um pônei e uma carroça, e eram pelo menos 4 quilômetros de caminhada da vila até nossa casa na várzea. Ainda assim, eu vivia com medo de que alguém nos visitasse inesperadamente enquanto Donald estivesse comigo. A notícia de que eu estava de volta a Astbury começou a se espalhar no vilarejo, assim como os remédios com ervas que eu fazia para ajudar a artrite da senhora Thomas, a bronquite de Tilly e até mesmo a gota do mordomo. As mudas que peguei do jardim da cozinha de Astbury e replantei em meu jardim estavam crescendo e florescendo. Donald construía para mim uma pequena estufa para proteger as ervas da geada do inverno, e quando eu passeava pela várzea, encontrava várias plantas nativas medicinais, que também acrescentei à minha coleção. Atravessei a várzea muitas vezes com você naquele verão, indo à casa de um morador da vila, cujo filho estava com febre. Essas pessoas não tinham como pagar por cuidados médicos de qualquer tipo. O médico cobrava uma pequena fortuna por uma visita e a maioria não podia pagar. Eu não cobrava nada. A expressão de uma mãe era o bastante. Também comecei a perceber que meu treinamento tradicional como enfermeira combinava muito bem com o meu conhecimento sobre ervas Ayurveda. Eu era capaz de identificar quando meus remédios não surtiam efeito. E se o paciente estava além do que eu podia fazer, sugeria que o hospital local seria a única coisa que poderia ajudar. Em julho, durante um batizado na vila, encontrei o médico local outra vez. Eu não o via desde que ele chegara tarde demais para o parto de Celina, tantos anos atrás. Posso agradecê-la, senhora Prasad? O Dr. Trefusis disse, fazendo uma leve reverência. Você diminuiu o meu trabalho e os moradores da vila estão se beneficiando do seu conhecimento. Já pensou em retomar a carreira? Uma enfermeira local seria uma bênção. Já pensei nisso, mas tenho um filho pequeno para cuidar. E qualquer tipo de emprego tomaria muito do meu tempo enquanto ele é tão pequeno, respondi. Além disso, duvido que a profissão médica aprove o uso que faço de ervas para ajudar meus pacientes. Não, provavelmente você está certa, o Dr. Trefusis concordou. Mas seria fascinante aprender mais. Qualquer coisa que proporcione aos pobres um alívio sem custo para seu sofrimento deve ser algo bom. Então continue com o bom trabalho. Minha nossa, mal havia esses dias, entre uma visita de misericórdia e outra. Donald comentou no fim de agosto.
Era esperado que Violet chegasse a qualquer momento, então Donald foi para Londres, entre aspas, e ficava conosco no chalé. Isso me mantém ocupada e eu gosto de ajudar as pessoas, respondi. Sei que você gosta, ele disse, mexendo o ensopado que eu havia preparado para nós. Mas não vai ser fácil durante o inverno, vai? Sheba é uma pônei forte, que já está acostumada com a várzea. Tenho certeza de que ela dará conta caso venha a nevar outra vez este ano. Talvez eu devesse pensar em instalar um telefone aqui, Donald ponderou. Assim posso pelo menos falar com você. Se houver algum problema e um aparelho no correio do vilarejo também seria útil, se um paciente precisar de você com urgência. É gentileza sua, Donald, mas os telefones são tão caros. E eu prefiro não gastar mais dinheiro seu. Anne, querida, sustentar você não custa nada. Donald disse, tentando me dar um pouco de confiança. Veja só, se fôssemos casados, você nem mesmo questionaria isso. E somos casados, minha querida, para todos os efeitos, ainda que não oficialmente. Além disso, o fato de você ajudar a comunidade local é algo maravilhoso e estou muito orgulhoso de você. Portanto, instalar um telefone é o mínimo que posso fazer para ajudá-la. Tudo bem, eu disse resignada. Obrigada. O que você faz é um contraste tão grande com minha esposa. Donald também suspirou. Violet não faz absolutamente nada para ajudar alguém que não seja ela mesma. Francamente, estou descontente com seu retorno de Nova York. Temos apenas mais uma noite juntos. Não é muito satisfatório, é? Sou grata pelo que temos, Donald. Respondi, apesar de o apetite desaparecer repentinamente ao dizer estas palavras. Talvez demore uns dias para eu conseguir fugir, Donald disse, me preparando, quando voltou para o hall na manhã seguinte. Até logo, minha querida. Cuide bem de você e do nosso menino, certo? Claro, eu disse, sentindo lágrimas brotarem em meus olhos. Mesmo sabendo que o veria logo, ele estava retornando para seu outro mundo, e não seria mais apenas meu. Outro inverno começou a chegar, e com a vinda do clima frio, as necessidades de meus pacientes exigiam mais do meu tempo. Mas eu estava contente com a distração. Via Donald muito menos desde que Violet voltou para casa. Seria estranho se ele passasse muito tempo longe de Astbury, depois que passaram 6 meses separados. Ele me visitava quando podia, geralmente a caminho de Londres para uma festa ou um baile. A maioria dos meus amigos é tão arrogante e entediante, mal consigo suportar. Ele disse com um suspiro. Ainda assim preciso cumprir certas obrigações. Em um fim de tarde, em meados de dezembro, Donald chegou inesperadamente ao chalé. Ele parecia abatido e sério, e me olhava com medo nos olhos. O que foi? Perguntei, sabendo imediatamente que alguma coisa estava errada. Tenho notícias. Ele disse, se sentando em uma cadeira na mesa da cozinha. Notícias ruins? Perguntei, colocando a chaleira no fogo. Duvido que as pessoas verão como algo ruim, mas me preocupo que você vá, Anne. Eu queria dizer antes que soubesse por outra pessoa. Você sabe como as coisas são por aqui. Fofocas, especialmente desta natureza, se espalham como fogo numa floresta seca, e eu tenho certeza de que a maioria dos criados já sabe. Então me diga, pedi, não ousando pensar no que poderia ser. Donald respirou fundo. Então, incapaz de me olhar nos olhos, olhou para os próprios pés. Violet está esperando um bebê. Entendo. Compreendi então porque ele sentia
que eu era a única pessoa que não veria isso como uma notícia boa. Annie, seja honesta, você se importa? Claro que me importava. Não com a criança que estava a caminho, mas com o processo íntimo que aconteceu para gerá-la. Estremeci involuntariamente, só de pensar. Contudo, queria agir com dignidade na frente de Donald. Eu sabia quais eram as circunstâncias quando concordei com isso. É natural que você e sua esposa queiram ter uma família e um herdeiro para Estborough, acrescentei, tentando manter a amargura longe de minha voz. Eu praticamente não estou em uma posição em que possa me importar, estou? Claro que está, Donald disse furioso de repente. Quero dizer, se as nossas posições estivessem trocadas e você estivesse me dizendo isso, duvido que eu fosse capaz de suportar. Não tenho escolha, preciso suportar. Eu disse com determinação. E você precisa saber, Anne, que o ato de gerar esta criança foi um dever, não um prazer. Queria acreditar em suas palavras e, na verdade, não duvidava que ele falasse a verdade, mas a ideia de tal ato ainda me queimava a alma. E a pior parte é que Violet já está passando mal. Ela cancelou todos os compromissos para as próximas semanas, porque diz que está muito enjoada e não sai da cama. Isso significa, infelizmente, que pelo menos no futuro próximo, sua atenção não estará voltada para outras coisas como de costume. Vou precisar passar mais tempo em casa com ela. Sinto muito, muito mesmo, Annie. Vamos superar isso, tenho certeza. Já superamos outras coisas, afinal. Claro, mas a cada dia que passa sinto mais e mais que a vida que levo com Violet no hall é uma mentira, ele disse desolado. Bem, não há nada que possamos fazer, e ambos devemos tirar o melhor possível da situação. Eu sabia que estava sendo rude com ele, mas ainda tentava compreender as implicações do que ele acabara de me dizer. Naquele momento não conseguia ser compreensiva. Certo. Ele me olhou com culpa, compreensão. Querida, me perdoe. Hoje, mais que qualquer outro dia, eu deveria consolá-la, mas preciso ir. O Dr. Trefusis logo visitará Violet. Donald se levantou e beijou o topo de minha cabeça. Vejo você assim que puder.